Olá, turma, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer uma aula de revisão, tá? Então nós vamos começar aqui com alguns conteúdos que nós trabalhamos até agora em relação a esse nosso segundo bimestre. Então nós vamos falar um pouquinho primeiro do tema razão e proporção. Vou fazer em alguns exercícios, mas se vocês quiserem um conhecimento mais aprofundado, eu sugiro que vocês entrem lá no YouTube, lá no canal, né, onde eu gravo as aulas, e procurem os vídeos que nós realizamos ali dentro desse tema. Então, assim, né, o que vem a ser a razão? Qual é a diferença da razão para a proporção? A razão são duas grandezas, né, que nós trabalhamos. Por exemplo, se eu for fazer um cálculo de velocidade, né? A velocidade é o quê? É a minha distância, por exemplo, pelo meu tempo, ou seja, eu tenho ali duas grandezas envolvidas no cálculo da velocidade. A grandeza, por exemplo, distância pode ser quilômetros, como o tempo pode ser hora, como a velocidade também pode ser metros, pelo tempo segundos. Nós temos também outros tipos de grandezas, como nós vimos lá a densidade, por exemplo, demográfica de um país, né? Ou de uma cidade, enfim. Eu vou calcular o quê? Pelo número de habitantes dividido pela área. Então, são duas grandezas, uma dividida pela outra. Já a proporção é quando nós temos alguma relação entre essas grandezas. Então, imagine que eu vou fazer determinada receita. Se para fazer um bolo, por exemplo, eu tenho ali uma grandeza, eu utilizo, 2 xícaras de farinha, imagine a seguinte situação. Para fazer 2 bolos, eu vou utilizar o quê? 4 xícaras de farinha. E se eu fosse fazer, um exemplo, meio bolo, a metade do bolo, então seria a metade dessa receita, então seria 1 copo de farinha. Ou seja, eu tenho duas grandezas, bolo e farinha, porém eu tenho uma relação entre elas. Quando isso acontece, nós estamos falando de proporção, tá? Então aqui ó, nós temos 2 exercícios. Um velocista correu 120 metros rasos de uma competição e ele levou 12 segundos. E aí pergunta, qual foi aproximadamente a velocidade média desse velocista nessa prova? Então, assim, primeira questão, né? Para calcular, eu estou querendo saber a velocidade e nós sabemos que velocidade é o quê? Nós vimos ali em cima, é a distância pelo tempo. Se a distância que ele percorreu foi de 120 metros e ele levou 12 segundos, então a velocidade é o quê? Eu posso cortar esse 12 com esse 12, dá 1 e acrescenta o 0. Ou seja, essa velocidade foi em metros e o tempo em segundos. Então, ele fez 10 metros por segundo, ou seja, a cada 10 metros ele levou 1 segundo para percorrer. Então, esse é um clássico exemplo de razão, tá? Agora, olha uma outra situação. Eu tenho na proporção, nós vimos, ela trabalha, nós realizamos os exercícios, a grande maioria, através da regra de 3. E ela pode ser a proporção uma forma diretamente proporcional, como ela também pode ser inversamente proporcional. Para isso, a gente tem que ler o enunciado e montar o nosso exercício e saber o que está pedindo. Então, olha só. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Então, eu tenho lá a quantidade de ração, né, em quilos. Então, eu tenho 10 quilos. E o tempo que ela leva, 2 tipos de grandezas, né? Então, ela levou 15 dias. E aí a pergunta, qual a quantidade total de ração consumida? Se eu quero saber a quantidade, então embaixo dessa minha grandeza aqui, 10, eu coloco lá o que eu quero saber, X. Ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração. Então, ele está pedindo semana e nós sabemos que está dando em
dias. Então, primeira coisa é transformar essa semana em dia. Como é uma semana nós sabemos que tem 7 dias, tá? Feito isso, eu preciso agora analisar essa relação. Então, imagine o seguinte, se para alimentar o cão, né, ela gasta 10 quilos de ração em 15 dias, para uma semana ela vai precisar de mais ração ou menos? Ah, ela vai precisar de menos ração, né? E aí a gente tem a questão do joguinho das setas. Como que era mesmo o jogo da seta? A ponta é o menor e a flecha é o maior, tá? Então, olha só, a gente tem que sempre fazer essa relação. Tá do menor para o maior? Aqui, aliás, desculpa, a gente faz sempre essa relação do menor para o maior. Não, o menor está embaixo, o maior está em cima. Seta para cima. Aqui o menor está embaixo, o maior está para cima. Seta também para cima, olha lá. Que isso? 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 Que essa minha regra, ela é diretamente proporcional. Então, não preciso cruzar nada. Não preciso, desculpa, inverter nada. Basta eu fazer o 7 vezes o 10 e o x vezes o 15, conforme está aqui, ó. Então, ficou 15 vezes x igual a 10 vezes o 7. E aí, o 15 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 10 vezes 7 dá 70, e 70 dividido por 15 vai dar aproximadamente, ali dá 4,666. Então, a gente coloca aproximadamente o quê? 4,7 quilos, né, de ração para alimentar por uma semana, tá? Muito bem, nessa outra situação nós temos o seguinte problema. Ó, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então eu tenho a grandeza torneira e eu tenho o tempo que ela leva. Então uma torneira leva o quê? 6 horas para encher um tanque. Quanto tempo o mesmo tanque, gente, isso é muito importante, é esse mesmo, levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras. Então, 4 torneiras, quanto tempo que eu vou utilizar o que eu quero saber, então eu coloco o X. Muito bem. E aí eu tenho que fazer a seguinte relação, né? Então, se uma torneira, ela leva um tempo de 6 horas para encher, se eu colocar 4 torneiras para encher esse mesmo tanque, então imagina o seguinte, um desenho, eu tenho um tanque aqui, eu tenho uma torneira, ele leva o que para encher? Ele leva 6 horas. Se eu acrescentar 4 torneiras aqui e colocar para despejar a água, será que vai levar mais tempo ou vai levar menos tempo para encher em relação a esse anterior? E aí a gente sabe que vai levar menos tempo, né? Porque 4 torneiras vai encher mais rápido esse tanque. Então a gente vai fazer aquele joguinho da seta. Tá do menor aqui em cima para o maior, está a seta para baixo. E aqui, ó, aqui é menor e lá em cima é maior. Vocês viram que no jogo de seta elas estão invertidas? Ou seja, nesse caso, essa nossa proporção aqui, ela é inversamente, né? Então, o que eu preciso fazer? Antes de nós resolvermos, eu preciso inverter um dos lados, tá? E aí, no caso aqui, nós invertemos este lado. Poderia inverter o outro, que também daria super certo na regra de 3 simples, tá bom? Então, ó, 6 sobre x, e ali não tá 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1. Multiplico em cruz, 6 vezes 1 igual a x vezes o 4. 4 vezes x. O 4 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 4 igual a x, que dá na mesma x igual a esse valor, tá, gente? Que vai dar ali aproximadamente não, vai dar exatamente 1,5 horas. Ou seja, vai levar 1 hora e meia para encher esse tanque, tá?
Muito bem, feito isso, nós vamos para um outro assunto que é a porcentagem. Nós vimos diversas formas de resolver ali a nossa porcentagem, né? E dentro dessas formas, antes nós vimos que o símbolo da porcentagem é utilizado, né? É esse símbolo. E toda vez que nós falamos de porcentagem, significa algo dividido por 100. Muito bem. Então, por exemplo, olha nessa tabela, o quanto que é 1%? É 1 sobre 100. E 1 sobre 100, nós vimos isso também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou contar, eu vou pegar... Quando eu tiver qualquer número onde o meu denominador seja ali um múltiplo não, desculpa, um número de base 10, ou seja, o 10, 100, 1000, basta eu pegar o numerador, colocar aqui, e a vírgula está sempre após o numerador. Eu vou contar quantos zeros tem, nesse caso eu tenho 2, então a vírgula tem que deslocar para a minha esquerda 2 casas. Deslocou uma, não tem como deslocar outra, acrescenta-se um zero. Então agora ela andou, estava aqui, né? Ela andou uma, ela andou 2, ela vem para frente aqui do zero. E aí eu coloco um zero porque eu não posso deixar uma vírgula lá sozinha. Então quem é o 1%? É 1 sobre 100, que é o 0,01. Assim como 5% é o 5 sobre 100, 0,05, o 10% é o 10 sobre 100, que é o 0,1, o 120% é o 120, ó, 120 dividido por 100, basta eu escrever, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, escreve o que sobrou lá, o 12, a vírgula não está aqui após, ela vai andar o quê? Uma casinha, andou aqui, ó, entre o 1 e o 2, e assim como 250% é o 250 sobre 100, que é igual ao 2,5, tá? Muito bem. A maioria dos exercícios de porcentagem, existem várias formas de nós resolvermos, né? Mas eu acredito que a regra de 3, que a gente acabou de ver na proporção, é o melhor jeito, né? Porque resolve todos os exercícios. Nós vamos ver a situação de aumento, de desconto, mas acaba resolvendo, satisfazendo todas as necessidades da regra de 3. Então, como nós resolvemos isso? Então, aqui tem uma situação. Calcule 30% de 90, tá? Então, se eu for fazer pela regra de 3, ó, primeira coisa, o 90, que é o total, né? Ele é o meu todo, ele vai representar o quê? 100%, tá aqui. E o 30%, sempre, gente, sempre o total de algo representa 100%. E aquilo que eu quero calcular, no caso 30%, eu coloco embaixo do 100 e ali eu estabeleço o valor que eu quero x. Então, ó, vocês viram que na proporção eu tenho duas grandezas, uma grandeza chamada valor e uma outra grandeza porcentagem. E a regra de 3 da porcentagem, ela é sempre uma regra direta. Então, nesse caso, eu não preciso nem fazer o jogo de seta, que eu já sei que eu vou multiplicar em cruz. Então, eu vou fazer o x vezes o 100, ó, e o 90 vezes o 30. E aí, o 100 está multiplicando, eu passo dividindo, 90 vezes 30 dá 2.700, ou seja, significa que 90% desculpa, 30% de 90 corresponde a 27, tá? Então, essa é pela regra de 3. Eu poderia fazer simplesmente 90 vezes 30 dividido por 100, é um outro jeito, também bem simples. Corta um zero de cima com um de baixo, esse também daqui de cima com um de baixo, e faço ó, 9 vezes 3, 27. Também dá certo. Posso fazer 90 vezes, quem é o 30%? É o 0,3, que também vai dar 27, ou seja, existem outros meios, tá? Mas existe uma situação também bem prática, que é o aumento e o desconto. Toda vez que nós temos o aumento, nós buscamos o que? O nosso referencial 100%. O aumento 100%, ele é como se fosse o valor 1, tá? Quando eu tenho um aumento, imagine que eu tenho um aumento de 10%. Quem é o 10%? É o 0,1.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar a esse meu 1. Então, eu vou ficar com o valor 1,1. Por exemplo, imagine uma referência, R$100. Eu quero um aumento de 10%. Quem é o 10%? É o 10 sobre 100, que é o 0,1, como nós vimos aqui. Eu vou somar o 1 com esse aumento, o 0,1. Vou ter o 1,1. E aí eu vou fazer 100 vezes esse 1,1, já tenho que o resultado vai ser 110%. Olha lá, imagine 250%, eu tenho um aumento de R$250, um aumento de 25%. Quem é 25%? É o 0,25. Soma com 1, eu tenho 1,25. Fazendo os 250 vezes 1,25, eu tenho que o produto, o resultado final, ficará em 312,15. E assim sucessivamente, tá? No desconto, ele é diferente. Eu tenho que o meu 100% é 1. Só que quando eu estou sofrendo um desconto, eu estou sofrendo uma operação de subtração. Imagina um desconto de 10%, a gente sabe que é 0,1. Então, eu vou fazer 1 menos o 0,1, e aí eu já tenho o fator 0,9. Se o desconto é 20%, 0,2, eu vou ter 1 menos 0,2, que vai ser o valor de 0,8. Então, olha aqui, 100, eu tenho um desconto, imagina um desconto de 10%. Quem é 10%? É o 0,1. E aí eu vou fazer 1 menos o 0,1. E aí vou descobrir que o fator é 0,9. Basta eu fazer 100 vezes o 0,9 e aí eu vou ter o resultado 90. Então, se eu vou numa loja, uma roupa custa R$100 e no pagamento à vista eu recebo um desconto de 10%, significa o que esse desconto? Significa um desconto de R$10. Aí, eu descobrindo o desconto, eu teria que fazer uma outra operação, que é o valor da peça 100 menos os 10, para chegar no 90. Fazendo por essa operação, o que nós já descobrimos? Eu tenho o fator 1 menos o dos 10%, que é o 0,1, eu já tenho que a peça vai custar o equivalente a 0,9. Então, é 100 vezes 0,9. Olha aqui, 250, um desconto de 25%, que 25% é 0,25. Vou fazer 1 menos 0,25. E aí eu vou ter o valor de 0,75. Faço os 250 vezes 0,75. Ou seja, ela já vai custar, já tem um valor final, R$ 187,50, tá? Então, é dessa forma que nós também resolvemos a porcentagem. E para fechar no nosso conteúdo, nós falamos também sobre os números negativos. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está trabalhando o número negativo é o quê? É que esse número, ele é uma ideia, né? Ele é um número abstrato, ou seja, eu não consigo pegar, digamos assim, a gente usa muito essa ideia de pegar, que eu acho que é mais concreta. Menos uma caneta, né? A temperatura está menos 10. Então, são ideias que nós temos que está muito frio, está uma temperatura 10 graus abaixo do zero, né? E assim sucessivamente. Então, o que nós temos que entender? Dentro de uma reta numérica, né? Nós temos aonde? No centro, o nosso zero, indicativo. Os números que estão à direita são os números positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E à minha esquerda, os números negativos. Então, depois do zero vem o menos 1, vem o menos 2, vem o menos 3, vem o menos 4. Então, quando eu falo assim, por exemplo, que uma determinada temperatura está a menos 4 graus numa cidade, vamos supor que no Rio Grande do Sul a temperatura esteja a menos 4 graus e no estado do Paraná a temperatura esteja a menos 2 graus. Qual está mais frio? Está mais frio no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul a temperatura é menor
que no Paraná. Mas como assim menor? Menos 4, 4 é maior. Quanto mais distante o número do meu zero, maior ele é. Quanto mais próximo do zero, menor ele é. Tá? Então a gente tem que ter essa ideia. E aí, quando a gente vai resolver algumas operações de soma e subtração com número positivo e negativo, a gente tem que ter essa ideia. O positivo é aquilo que eu tenho de dinheiro, como se fosse o nosso crédito. E o negativo é aquilo que eu devo, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho 7 e tenho mais 10, logo eu tenho mais 17. Eu devo 7, vou lá, não pago, fico devendo 10. Vocês estão vendo que os sinais são iguais? Quando os sinais são iguais, nós sempre fazemos uma operação de soma. Ó, mais 7 com mais 10, mais 17. Menos 7 com menos 10, eu vou somar, vou fazer 7 mais 10, que vai dar 17, e vou manter o sinal de negativo, tá? Quando eu tenho, no caso, operações inversas, então, menos 7 mais 10, eu sempre, quando os sinais forem diferentes, eu vou fazer uma operação de subtração e vou olhar o sinal do número maior. Então, por exemplo, menos 7 mais 10 é como se fosse 10 menos 7, que a gente sabe que dá 3. Olha o sinal do número maior. O número maior é positivo, logo vai dar 3 positivo. Mas se a gente pensar nessa ideia, devo 7, vou lá e dou 10 reais. O que acontece? Volta de troco, 3. Fico com 3 positivo. Vou lá, tenho 7, eu tenho 7 e compro alguma coisa que custa 10. O que acontece? Eu fico devendo, né? Eu só tinha 7, então eu estou devendo. Devendo quanto? 3. Então, fiz lá 10 menos 7, né? Sinais trocados, faço a subtração, deu o resultado 3. Olha o sinal do número maior, o número maior é negativo, logo mantém o valor negativo, tá? Olha essa expressão aqui. Essa expressão, ela já é um pouquinho maior. Então, eu tenho mais 30 com mais 10, ó, mais 30 com mais 10, vou colocar aqui embaixo, dá mais 40, tá? Quando não tem nada na frente o número, a gente sabe que ele é positivo. E aí eu tenho menos 5 com mais 70, ou seja, devo 5, vou lá e dou 70, logo recebo de troco 65, positivo, coloca aqui positivo, mais 65. E aí, o menos 26. Eu estou fazendo diferente desse, tá? Mas é só para a gente ver. E aí, tenho 40 com mais 65, tenho quanto? 105 menos 26. E aí, quanto que dá isso? Fazendo essa conta, 105 menos 26, nós vamos ter o resultado 79, tá? Positivo. Muito bem. Agora, imagina que a seguinte situação. Eu vou fazer operações envolvendo contas de multiplicação e divisão com números negativos e positivos. Nesse caso, gente, eu preciso utilizar o que nós chamamos da regra de sinal. O que é essa regra de sinal? Toda vez que eu tenho sinais iguais, sempre... Opa, aqui está diferente, desculpa. Sinais... Aqui foi feito um jogo errado, tá, gente? Sinais iguais, sempre mais. Sinais contrários, é que aqui foi para essa regra anterior, desculpa, não é para esse. Então, eu tenho lá sinais iguais, imagino que eu tenho mais vezes mais. Eu vou dar mais. Mais dividido por mais, vai dar mais. Sinais iguais, sempre mais. Então, menos vezes menos. E menos dividido por menos dá também mais, porque sinais iguais sempre mais. Agora, se eu tivesse ao contrário, mais vezes menos ou menos vezes mais, como dividido também, mais dividido por menos, quanto menos dividido
por mais, ó, tá vendo que os sinais são diferentes? Nesse caso, o resultado é sempre menos, tá? Então, olha essa seguinte situação. Na soma, mais 5 com mais 8, mais 13. Voltando para cá, tá? Resumindo. Menos 5, devo 5, vou lá e fico devendo 13, somo, 13 mais 5 vai dar, aqui tá errado, ó, tá errado isso daqui. É menos 13 com menos 5, eu vou somar. Se 13 mais 5 vai dar 18, olha o sinal, menos 18. Agora aqui, mais 5 com menos 8, faz os sinais contrários, faço a operação de subtração. 8 menos 5 vai dar 3. Olha o sinal do maior, é negativo, menos 3. Menos 5 mais 8, mesma coisa, faço subtração. 8 tira 5, sobra 3. Olha o sinal do maior, positivo, mais 3. Então, essa é a regra de soma e subtração. Olha na multiplicação e divisão. 4 vezes 5 dá 20, mais com mais fica mais 20. 4 vezes 3 dá 12, menos com menos fica mais 12. Olha nessa, 5 vezes 8 dá 40, menos com mais fica menos 40. 6 vezes 7 dá 42, mais com menos fica menos, tá? Então, bem, essa era a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp e também rever os vídeos, né, que nós já estudamos, refazer os exercícios. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais. Beijo!